Olá, tudo bem? Como vai você? Meu nome é Anderson Lima, seja bem-vindo ao meu canal, o Lemon Verso. Pega o seu café e bora codar. Esse café é top. Bom, nós, no último vídeo dessa série, se você caiu aqui no meio, recomendo você voltar lá no primeiro vídeo, que vai ter toda a explicação aqui do contexto, do que a gente está falando, que a gente está fazendo, que é basicamente usar inteligência artificial via terminal, né? Já usamos o Cloud Code, agora vamos para o Codex. Quem que é o Codex, né? O Codex é a opção ali da OpenAI para interagir com a LLM deles, né? O GPT, ali, via terminal, via CLI, Command Line Interface. E você precisa ter uma chave de API, uma API Key, e aqui no repositório deles tem todo passo a passo de como que tu consegue configurar, beleza? Para a parte prática aqui, vamos seguir nosso flow, que é criar uma nova branch, basicamente uma nova branch. Eu caí aqui na master, né? E eu vou criar uma nova branch aqui e vou chamar ela de Codex CLI Integration. Boa! Nessa nova branch, nós vamos seguir o que o Cloud Code começou, né? Essa é a grande vantagem de seguir aquela estratégia de ir deixando os arquivos aqui com o checklist, né? Porque justamente um agent sabe o que o outro fez, né? Então, por exemplo, aqui aqui login tá 100%, né? E aí eu posso pedir só para ele implementar um que esteja faltando, que é basicamente, vamos ver aqui, olha, esse aqui falta completar os testes. Então vamos pedir aqui pro Codex fazer isso pra gente, né? Copiei o path aqui do arquivo, copiei o path do arquivo, vou aqui em docs prompts, e agora eu vou no Codex, né? Eu vou pegar o mesmo prompt que eu mandei pro Cloud, vou mudar o arquivo aqui, ler os arquivos e então implemente os testes end-to-end utilizando faço especialista em testes de desenvolvimento de software. Lembre-se de verificar meu code base e implementações existentes. Em Docs end-to-end, atualize o arquivo, né? Feature checklist como foi implementado. Exemplo, navigation, né? Navigation com checklist. Beleza? O Codex, ele tem basicamente duas interações ali que eu acho muito interessantes, que são essas aqui, ó. Você vai poder digitar Codex igual eu digito ali Cloud ou qualquer um outro. Porém, ele tem um modo de execução que é o modo Full Auto. Esse modo, apesar de ser muito poderoso, ele exige um cuidado maior, porque justamente porque ele tem uma autonomia maior, ele não pede nenhuma confirmação, né? Então, aqui na doc você tem exatamente o que é cada um dos comandos, né? E o que são esses profiles aqui. Eu sugiro sempre se guiar pela documentação,
né? E nós vamos utilizar aqui as duas versões, tanto no modo totalmente autônomo, quanto no modo interativo, né? Então, o modo totalmente autônomo é quando eu digito dessa forma aqui, codex exec traço traço full auto, passo o modelo que eu quero, o reasoning, que é o quanto que ele pensa em alto, né? A temperatura, eu posso limitar aqui os tokens também. Aqui eu estou dando permissão para ele escrever, para executar shell, para executar git, e aqui é o prompt, né? Então, o que eu faço aqui, olha, eu deixo o prompt base e aqui sim eu vou pedir para ele executar X coisa. Então aqui eu jogo para cá, né? E assim eu consigo reaproveitar para outros arquivos, por exemplo. Belezinha? Então nós vamos copiar isso aqui e jogar no terminal para primeiro exemplo. Então vamos lá. Assim como o Cloud, o Codex eu consigo utilizar ele aqui, ó, como no chat, né? Consigo usar ele no chat também. Belezinha? Sem mais delongas, vamos ver como ele vai se comportar aqui, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo modo live ao vivo mesmo. É claro que eu já usei para outras implementações, mas para end-to-end especificamente eu não sei como ele está se comportando. Beleza? Aqui ele confirmou os parâmetros, né? E aqui ele já vai executar tudo pra gente, ó. Tá executando. Enquanto ele executa ali, deixa eu te mostrar o modo interativo. O modo interativo é parecido com o Cloud Code, né? Ó, eu vou autorizar ele, belezinha? Eu também posso escolher um modelo, ó. Então, estou usando um modelo com pensamento RAID aqui, né? E tem diferença também, o GPT-5 Codex é específico para programação, para codificação. E eu posso usar o GPT-5 também, padrão, né? Eu vou manter aqui como esse. E tem um arquivo muito importante que está faltando aqui nesse repositório, que é o agents.md. O agents.md, ele é o equivalente ao README do projeto, porém o README é para humanos, desenvolvedores. E o agents.md é justamente para os agents, né? Então é uma otimização ali para contextualizar os agents. Como a gente está explorando ao máximo aqui a inteligência artificial, eu vou pedir para o próprio Codex criar esse agents. Então eu vou pedir para ele escrever, atualize meu arquivo agents.md com as instruções do meu codebase. Ou seja, testes unitários devem ser implementados com Vitest, Store Global devemos utilizar Zustend, para estilos Tailwind, CSS, usar sempre TypeScript, novas telas devem ter testes end-to-end. Então, por exemplo, eu crio uma nova tela de dashboard, por exemplo, eu já quero que ela seja criada com os testes ponta a ponta, né? O que mais é interessante aqui colocar de diretriz para ele. Muito bem, muito bem. Se eu pegar o readme aqui, ó, vamos ver o que eu deixei no readme padrão, né? Então eu uso o stand, ok.
Sustend para estado global. Eu uso React Query para chamadas, né? Então esse boilerplate que eu montei, ele é bem robusto, ele continua moderno aí. As libs estão bem altas, né? Ainda. E isso é muito bom. Não ficou deprecado. As requests devem ser gerenciadas sempre com React Query. Perfeito? Feedbacks com React Toastify, que é aquela notificaçãozinha que aparece, né? Feito isso, ó, aqui é um reforço da persona, mas nesses modelos mais recentes nem dá tanta diferença assim, porque ele acaba contextualizando pelo próprio codebase, né? Aqui, olha, ele já conseguiu implementar para a gente os testes que estavam faltando em Navigation. Temos 5 arquivos alterados. Desses 5, eu alterei 2 e o restante ele mesmo alterou, né? Para validar o funcionamento, eu posso voltar lá no meu packages, né, para lembrar qual que é o comandinho, ou simplesmente voltar aqui no meu terminal, Ctrl R, npm run test end-to-end, ou Chromium, né, algo que vai lembrar ali do comandinho que foi executado. Repara que ele focou só no que eu passei para ele, que foi o navigation, né? Foi o navigation. E aí foi muito mais rápido. Uma outra coisa é que ele não ficou pedindo confirmação e assim que ele terminou, ele matou o agent, né? Ele matou ali, ele encerrou a sessão e boa, tá? Então, olha, aqui em Navigation, como estamos, né? O API feedback está passando 100%. O Navigation tem um teste falhando, e aí eu vou pedir para ele corrigir, né? Eu pedi para ele corrigir e eu vou pedir para ele corrigir isso no modo interativo, só para a gente ter a diferenciação ali, né? Aí está, ó, ele criou o agent CMD para a gente também. E olha aqui, tá perfeitinho, né? Pode estar mais detalhado e tudo, mas já tem uma boa diretriz. Agora, ainda no modo interativo, eu vou pedir para ele ajustar o teste. Nos testes end-to-end tem o erro no teste, ah, ajuste isto e aplique o fix. Repare que quando eu digitei arroba aqui, ele listou os documentos, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, no login feature, né? No caso, eu vou por navigation feature, navigation spec TS, que é a implementação de fato. O restante é só diretriz, né? Vou enviar e aí aqui ele vai executar para a gente. Ele mostra o tempo, quantos tokens está usando, quanto que falta de contexto e bastante informações relevantes. Uma hora ele expira os tokens e vai pedir para aguardar até renovar a sessão, né? Eu já consegui estourar algumas sessões aqui desses carinhas porque eu tenho usado bastante, né? Então é interessante sempre buscar otimizar esse uso, até para ter uma economia aí dos tokens e utilizar o melhor possível, né? Da melhor forma possível, tá bom? Aqui no naquele nosso benchmark de comparação de modelo,
ele se coloca assim, ó. Aqui tem o Sonete, Gemini, belezinha. Onde que tá o nosso codex aqui? Ó, o GPT, né? Aqui é o GPT no caso. Ó, GPT-5 High. Ele tá com a pontuação aqui de 68, né? Enquanto em velocidade, tá com uma boa velocidade também. E a precificação também tá interessante. O Cloud Code é quem tem a precificação mais cara ali, né? Hoje. A codificação, de fato, tá comportando assim. Então, essa página aqui tá bem completinha, com múltiplas análises ali. E tem que cuidar para não cair em alguma pesquisa manipulada, né? Que o pessoal pode se favorecer na pesquisa ali, né? Da Anthropic, no da OpenAI, no caso, favorecer o próprio modelo. É bem relevante atentar esses pontos aí. Eu particularmente tenho gostado bastante do Cloud Code. Tenho achado ele muito eficiente, mais rápido que o Codex ali. A principal vantagem que eu vejo do Codex é justamente esse modo aí de full auto sem precisar ficar confirmando as interações, né? Porém, um outro alerta que eu deixo é a quantidade de tokens que ele vai poder usar nessa interação. Se você deixar um número muito alto aqui, pode ser que ele trava a tua máquina. Eu estava deixando muito alto aqui o max tokens e aí eu estava chegando a 200 gigas de memória, né? Executando esses carinhas. Mesmo que eu esteja com uma boa máquina aqui, é importante cuidar desses pontos também, né? Olha, o processador está em 24, 26, eu consegui chegar a 100% aqui do processador e também ao uso de memória, né? Ele vai alocando ali além do que tem disponível na RAM. Então tem que cuidar bem para não pifar a tua máquina aí. Porque ao invés de executar na nuvem, igual a gente executa quando a gente está executando aqui no navegador, a gente está executando no servidor da empresa. No caso do Codex está do GPT está na OpenAI, do Cloud está na Anthropic, do Gemini na Google, né? Mas quando a gente traz isso para o nosso ambiente local, todo o processamento, a maior parte dele acaba rodando localmente aqui, né? O sistema de confirmação do Codex CLI é igual também do Cloud. Repara aqui que ele está pedindo aprovação para executar uma única vez ou para a sessão. Ou seja, quando eu encerrar essa sessão, sair desse terminal e abrir um novo, ele vai pedir as confirmações novamente. Belezinha? Então, ele já está um bom tempo aqui nessa tarefa, mas com certeza ele vai conseguir ajustar aqui para que funcione bem, né? A gente pode aproveitar e ir aparando outras arestas no nosso codebase para ir se comportando da melhor forma possível, né? O Gemini, adiantando aqui o próximo agent que a gente vai testar, ele, comparado aos outros, eu achei o mais fraquinho, assim, né? Apesar de eu ter ele aqui configurado, o Gemini Code Assist, e também usar ele via terminal, ele tem sido como última alternativa ali. E uma outra coisa para não sobrecarregar suas ideias é criar múltiplos profiles, né? Ali no meu Git e blog eu tenho alguns exemplos ali de como que você pode fazer isso,
Mas aqui repara que eu estou usando um perfil default, mas eu costumo ir alterando conforme a necessidade. Então, por exemplo, poxa, eu vou precisar de um perfil mais enxuto aqui para Node, por exemplo, para codar só back-end. E aí nesse perfil eu não tenho todos esses caras habilitados, tá vendo? Porque senão a tua IDE não funciona mais, né? Fica hipercarregada ali. E eu vou otimizando aqui de acordo com o que eu acho relevante para aquela stack que eu estou trabalhando no momento, né? Tá? Fica aí essa dica. É uma otimização que tem funcionado para mim há um bom tempo. Até para tu não ter múltiplas IDEs, né? Uma para cada linguagem, tudo que é algo que também pode funcionar bem. Eu, dependendo dos casos, eu prefiro usar as ideias da JetBrains ali para codar específico para linguagem, né? Beleza? Bom, terminou aqui a implementação. Agora nós vamos executar os testes novamente. E ao executar os testes novamente, ele vai passar todos os cenários, validar ali o que está funcionando bem, o que não está, né? Mas o que a gente deu de missão aqui para ele foi gabaritar os testes de navigation, que olhando aqui pelo terminal, todos já estão ok, tá vendo? Tem bastante teste quebrado ainda, né? E repara que eu estou com 250 testes, provavelmente eu não preciso de tanto teste assim, e aí vai de você ir calibrando, de você ir ajustando conforme a necessidade, né? Porque lembrando que teste end-to-end é o teste mais caro aí, tanto para execução quanto implementação, porém é o que acaba cobrindo a maior parte dos cenários e problemas reais, né? Nessa interação aqui ele falhou miseravelmente, olha isso. Depois a gente pode investigar o que aconteceu melhor aqui, mas para garantir que está funcionando bem, deixa eu rodar só com Chromium, que aí ele vai limitar os testes ali, né? Essa possibilidade aqui de executar por plataforma, isso está definido aqui, olha. Você consegue definir os cenários, né? Então você define ali os cenários que você quer executar e boa. Pay feedback, navigation no Chromium, tá 100%. Belezinha? Gabaritamos aqui, ó, navigation e API feedback. Aí só para voltar aqui, as especificações, né, de quem que vai rodar o que, em qual cenário e tudo, a gente consegue definir com tags. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, API, UI, PO, P0, isso aqui são tags, né, que ele vai executando ali conforme os argumentos que eu vou passando, ó. São basicamente essas tags aqui. Então eu posso tirar ou adicionar tags conforme eu achar interessante para o teste. Entende? É basicamente assim que funciona o Playwright, que vale uma série só de Playwright aí, de teste end-to-end e tudo. Mas um grande avanço que a gente tem aqui é que isso, uns meses atrás, não lembro quando eu lancei a primeira série ali, uns 2, 3 meses atrás, nenhum dos agents estava conseguindo fazer bem.
Eles começaram a. Eles conseguiram fazer a casca, mas nenhum teste passado. Aqui eu já implementei os testes de todas as minhas páginas atuais, né? Tá funcionando ponta a ponta. Eu já gero os reports. Tem alguns erros ainda que aí eu preciso ir azeitando conforme vai evoluindo, né? Limpando o que precisar e funciona bem. Então não tem mais desculpa aí para tu não adicionar um teste end-to-end, teste unitário que cubra bem a tua aplicação, beleza? Para fechar aqui o Codex, nós vamos salvar tudo isso. Vamos também comitar aqui como Codex Integration with End-to-End. Belezinha? Mesma coisa aqui do PR Create, né? Agora, ao invés de Cloud Code, vai ser com Codex CLI. Codex CLI. E boa. Nosso PR2 vai ser criado. Nosso PRzinho aqui, ó. 7 arquivos alterados, né? E podemos fazer o merge. No próximo vídeo falamos do grande Gemini, o Gemini CLI, que tem evoluído aí bem também. E por trás dele tem uma das maiores empresas do mundo, que é a Google. Belezinha? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que esteja curtindo a série. Faça sentido para você as demos. Cada ferramenta dessa tem um custo envolvido, né? Então, o Cloud Code tá R$ 100 hoje mensais de assinatura. O Codex CLI depende ali dos créditos de API e também de assinatura. Gemini CLI também. Então, algumas delas eu pago, algumas eu tenho licença de estudante, tudo. Eu vou revezando, mas já é um custo que você não precisa ter diretamente se você está vendo esse vídeo e outros aí que o pessoal tem feito muito bacana para ver esses modelos, essas LLMs rodando na prática, beleza? Então, obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha, comenta, salva, faz o hype, faz todas as interações aí que tu conhece, que ajuda bastante o YouTube entender que você se interessou por esse conteúdo e entregar para mais pessoas. Obrigado, até a próxima e bora codar.